comemorando o Dia do Jovem e Adolescente Batista. E a minha palavra hoje, ela está um pouco mais direcionada para esse público adolescente e jovem. Mas se você aí já não se considera tão jovem assim, é só você trocar aí o título da mensagem e colocar conselhos bíblicos para no meu caso, para um jovem. Mas aí você troca o seu, você coloca aí para um de meia idade, para um idoso, né? Para um meninão. Você coloca aí o que você achar por bem. Porque os conselhos que nós vamos trazer aqui, eles são conselhos de Deus para qualquer um de nós. No entanto, biblicamente falando, originalmente falando, esses conselhos que eu vou passar aqui foram de fato conselhos para um jovem. Então por isso eu vou trazer aqui alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, ele deu para aquele que ele chamou, para o jovem. E ele não chamou apenas de jovem, ele chamou de meu filho na fé e meu filho amado Timóteo. É verdade que Timóteo, nessa época, ele deveria ter talvez entre 30 e 40 anos. Então eu quero dizer para você que você está bem então. Se você tiver entre 30 e 40 anos, era um conselho para o jovem na época, certo? Ele devia estar mais ou menos nesta faixa etária de idade, quando o apóstolo Paulo escreve para ele 2 cartas. E a segunda, o apóstolo Paulo escreve para ele quando ele já está bem velhinho, quando o apóstolo Paulo está bem velhinho. Então Timóteo já está um pouco mais amadurecido. A questão é, continuaram sendo conselhos que abençoaram a vida deste jovem chamado Timóteo e que hoje podem abençoar a nossa vida, principalmente da galerinha mais jovem que está aqui com a gente hoje. É um recado um pouco mais específico para você, porque todas as preocupações de Paulo com relação a Timóteo são as mesmas que nós aqui como igreja temos com você, que é jovem e adolescente e que está aqui conosco. E se porventura não está, se hoje apareceu aqui, né? Se você veio aqui hoje, é porque Deus queria dar estes conselhos para você. Então, não perca o seu tempo com nada agora, a não ser preste atenção naqueles conselhos que são conselhos bíblicos para a sua vida. Então, vamos olhar aqui alguns conselhos. Se você entende, do jeito que eu entendo, que o apóstolo Paulo amava mesmo a Timóteo, e ele aconselhou Timóteo da forma como que aconselhou, você vai observar que nestes conselhos, existe aqui muita coisa de pai. Tem muita coisa aqui que é a cara do pai, né? A cara de alguém que está zelando por outra pessoa. E eu quero que você comece a pensar um pouquinho, porque talvez esses conselhos aqui, muitos deles, você já ouve dentro da própria casa. São conselhos de pessoas que amam a gente. Então, preste atenção nos conselhos das pessoas que amam você, né? Aqui dentro desse lugar, eu quero crer que existam muitas pessoas que amam você, principalmente se você é jovem ou adolescente. Vamos dar uma olhadinha então em alguns conselhos. Primeiro conselho que está na carta de Paulo a Timóteo, tenha um referencial a seguir. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para o jovem Timóteo. Ele diz assim: mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. O texto mostra de uma maneira bem clara que Timóteo estava bem colado no apóstolo Paulo, ao ponto de que quando Paulo escreve uma carta para ele, fala assim, você tem seguido de perto, não é de longe. Você está aqui junto comigo, você está sofrendo junto comigo, você está caminhando junto comigo, você está vivendo as lutas junto comigo, você está se alegrando junto comigo. Então o primeiro recado, primeiro conselho que eu dou para você que é jovem, você precisa ter um referencial para seguir. Tem que ser alguém que abençoe a sua vida. Você nunca vai conseguir ser um exemplo para ninguém
se você não tiver um bom exemplo para seguir. Eu vou contar uma coisa da minha vida pessoal para você. Eu morei no interior do Paraná boa parte da minha vida. E de vez em quando a gente vinha aqui para São Paulo, para o estado de São Paulo, visitar uns parentes meus aqui em Presidente Venceslau. E aqui em Presidente Venceslau eu tinha um primo. E esse primo, ele era um pouco mais velho do que eu, uns 3, 4, 5 anos, sei lá. E eu me lembro muito bem que quando eu vinha visitar esse meu primo, eu queria ser igual a ele. Eu falava do jeito dele, eu agia do jeito dele, ele comprava um determinado estilo de roupa, eu comprava também. Ele fazia isso, eu queria fazer. Ele era o meu referencial. Eu tinha um referencial. Só que eu dou graças a Deus que hoje, depois do tempo ter passado e depois da vida ter rolado, eu dou graças a Deus que eu não morei junto com esse meu primo. Não, eu estava lá no interior do Paraná enquanto ele estava aqui no interior de São Paulo. E só em alguns momentos da minha vida ele era o meu referencial, quando a gente visitava ele. Mas os meus referenciais, de verdade mesmo, foram dentro de casa e foram dos amigos que eu tinha dentro da igreja. Dentro da igreja. E se hoje eu estou aqui, eu devo muito a referenciais positivos que eu tive dentro da casa de Deus, dentro da igreja do Senhor. Se eu morasse junto com esse meu primo, ou na mesma cidade deste meu primo, eu vou dizer para você, ele seria o meu referencial de uma forma natural. Eu não sei porquê, ninguém colocou isso na minha cabeça, mas eu olhei para ele e eu disse para mim mesmo, eu quero ser igual a esse rapaz. E eu digo para você uma coisa, esse meu primo hoje, ele nunca frequentou uma igreja. Hoje, quem ele é hoje? Ele é um bêbado, ele não tem família, ele não constituiu família. Sabe por que ele não constituiu família? Porque ninguém queria ficar do lado dele. Ele não teve o respeito dos pais. Depois de um certo tempo, dentro da própria casa, não tinha mais o respeito dos próprios pais. Os irmãos dele hoje têm que sustentar ele, e a mãe dele tem que sustentar ele hoje. Esse era o meu referencial, quando eu tinha aí por volta de 12 anos de idade. E dou glórias a Deus, porque os meus referenciais foram dentro da casa do Senhor. E se hoje eu estou aqui, e se hoje eu tenho o que tenho, e sou o que eu sou, eu devo muito a modelos inspiradores positivos. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha Timóteo, você tem seguido de perto as coisas que eu vivo. Então eu digo para você que é jovem e adolescente, tenha um referencial na sua vida. Veja alguém que seja digno de ser imitado. Encoste nessa pessoa e pergunte para ela, escuta, você está a fim de me ajudar? Você pode me ajudar porque eu quero ser como você. Quero ser como você. Se você fizer isso, é meio caminho andado. Meio caminho andado para você ter uma satisfação de vida, não só no dia de hoje, mas até o dia da sua morte. Porque não tem coisa pior no mundo do que chegar lá na frente, irmão. Lá na frente e olhar para trás e falar assim, eu estraguei a minha própria existência. Estraguei a minha vida. Eu não sou quem eu sonhava ser quando eu era criança. Tenha um referencial positivo. E aí vai uma palavra para os adultos que estão aqui hoje. Seja uma referência positiva. Porque tem adolescentes nessa igreja e por aí afora, que talvez não tenham bons referenciais na vida dentro da própria casa. E eles vão se espelhar onde? Se eles vierem parar aqui dentro e não tiverem um bom referencial lá dentro da casa deles, o referencial vai ser você. Preste atenção na oportunidade que Deus está te dando de ser um referencial positivo na vida de algumas pessoas, principalmente jovens e adolescentes que estão conosco aqui. Se interesse por isso, porque se você fizer algo bom para a vida de um só, você vai mudar a trajetória e a história de um. E se todos nós fizermos isso, a igreja certamente vai ser muito mais abençoada. O apóstolo Paulo disse que Timóteo estava seguindo o ensino dele, a conduta dele, o propósito de vida dele, a fé dele, a paciência dele, o amor e a perseverança. Todas virtudes que o apóstolo Paulo descreveu ali, dizendo, Timóteo, eu sei que você está de perto comigo nesse negócio. Segundo conselho bíblico, para você que é jovem, para você que é adolescente, seja você digno de ser imitado. 1 Timóteo 4,12
diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Exemplo no quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tito, quando Paulo vai escrever para Tito, que é outro jovem pastor, ele fala uma frase assim, Tito capítulo 2, versículo 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Seja digno de ser imitado. Mesmo você sendo jovem, você pode dar um show de conduta em muito marmanjo por aí. Eu já conheci pessoas jovens que tinham muito mais para ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza do que alguns adultos. É possível você ser isso, se você quiser. É possível. Tudo começa com a palavra. Você observou ali que o apóstolo coloca, a primeira coisa que ele coloca, olha, seja um exemplo para os fiéis. O primeiro lugar ele coloca na palavra. Porque quem conhece de verdade a palavra de Deus, quando você conhece e começa a aplicar, você vai ser naturalmente digno de ser imitado no seu procedimento, no seu amor, na sua fé e na sua pureza. Se você conhece bem a palavra de Deus. Então, para você ser digno de ser imitado, tem uma coisa que você precisa pensar um pouquinho, principalmente se você é jovem. Tem que ter um pouco de prudência na vida. Porque jovem, ele tem um instinto que o leva para os problemas, né? É um instinto meio que normal da idade. Então, para você ser digno de ser imitado, você precisa ser uma pessoa prudente, uma pessoa que pensa e repensa as coisas, uma pessoa que está pautada, está baseado naquilo que de fato vale a pena ser vivido. E você só vai encontrar esse estilo de vida que vale a pena olhando para a palavra de Deus. Quer ser um jovem bem-sucedido? Quer que alguém um dia olhe para você e diga, eu quero ser igual a ele? Se você quer ser esta pessoa, seja digno de ser imitado, olhe para a palavra de Deus e seja prudente. Não vai se levando ou se deixando levar pelas primeiras propostas que aparecem. Você viu muito bem hoje na encenação aqui, como que o mundo está girando. O mundo está girando desse jeito. É exatamente dessa forma que o mundo está rolando hoje. São exatamente estes os dilemas que a juventude nossa está enfrentando hoje. Coisa que os nossos pais, os meus pais não viveram. Coisas que quem está aqui e tem mais de 60 anos não viveu. E ser jovem hoje é muito mais difícil do que você hoje que tem mais de 60 anos, quando você foi jovem. A vida é outra, é tudo muito complicado. Ser um jovem cristão nos dias de hoje é um milagre, irmão. É um milagre ser um jovem cristão digno de ser imitado. Nós precisamos ser dignos, nós adultos, de sermos imitados. E eles precisam entender que eles não são a futura geração da igreja. Não, que eles precisam hoje ser a geração da igreja que seja digna de ser imitado. As pessoas lá fora, elas estão olhando para vocês, do mesmo jeito que olham para nós. Vocês têm muito mais visibilidade externa do que os adultos têm visibilidade externa. Sabe por quê? Porque eu estou falando adulto aqui, eu vou me colocar no meio dos adultos. Nós, adultos, nós somos um bando de cansado. Nós vamos sair daqui agora, e eu tenho certeza que em 10, 15, em 20 minutos, todos os adultos aqui, sabe onde eles vão estar? Em casa. Alguns vão começar a dormir aqui no final da mensagem, e eles vão terminar de dormir lá na hora que eles encostarem o carro, eles já chegam meio sonâmbulo e eles vão dormir. Sabe? Mas vocês não. A maioria de vocês ainda vai dar um rolê. Que eu conheço vocês. Aí quando vocês derem um rolê, a visibilidade que vocês vão ter é maior do que a nossa, porque nós já vamos estar trancafiados dentro da nossa casa. Nós não precisamos ser exemplo para mais ninguém lá, a não ser para os nossos filhos. Agora vocês não. Vocês vão estar lá no meio do turbilhão. Lá os olhos vão olhar para vocês. E lá que vocês têm que ser dignos de serem imitados.
É lá, porque nós somos um bando de cansado, tá? Terceiro recado de Deus, terceiro conselho de Deus para você: saiba escolher o que você quer. Juventude, adolescência, é o tempo das escolhas. É quando você escolhe quem você quer ser, o que você vai estudar, aonde você vai morar. Você está começando a querer escolher com quem você vai casar. É um momento, é um turbilhão de escolhas que estão acontecendo ou que são trazidas para você. E o conselho do apóstolo Paulo para Tiago, ou para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, ele diz o seguinte, fuja. Ele fala duas palavras interessantes aqui. Ele fala fuja e depois ele fala siga. Ele diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude. Desses você tem que fugir. E aí ele fala, já que você vai fugir de um, siga outro. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Juntamente com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Você está enxergando no texto aqui que o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, tem uma galera que você precisa estar junto com eles. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Aonde estão estes que de coração puro invocam o Senhor? Aonde? Se não dentro da casa de Deus. Fuja dos desejos malignos da juventude. Eu quero deixar claro que o apóstolo não está dizendo aqui, fuja de tudo que é da juventude. Não. Ele só está deixando claro aqui, olha, vai acontecer de uma forma natural no seu coração, a sua mente vai propor isso, o seu corpo vai propor isso, alguns desejos que ele chamou de malignos. Fuja destes desejos malignos. Fuja. Porque nós somos seres volitivos, todos nós temos vontade, desejo. E alguns desejos da juventude não são malignos. Certo? Nem todo desejo que passa na cabeça de um jovem é um desejo pecaminoso. Não é. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro quando ele diz assim, tem algumas coisas que você deve fugir delas. E ele chamou essas de desejos malignos. Outros desejos que são normais e que são importantes para você, a Bíblia não vai te tolir disso. Mas você tem que ter critério para saber o que é e o que não é maligno na sua juventude. Ele vai dizer para você seguir a justiça, seguir a fé, o amor, a paz, e seguir juntamente com um grupo de pessoas que também segue. É para isso que serve a igreja. Eu vou dizer para você, eu estou desde os 6 anos dentro de uma igreja. E se não fosse uma igreja na minha vida, hoje eu seria um perdido. Porque o meu pai e a minha mãe, por mais que eles se esforçassem, eles não iriam conseguir me dar um rumo do jeito que Deus me deu. Mas eu estive o tempo todo dentro da casa do Senhor. Sabe, o meu pai, quando podia investir em mim, para uma viagem ou alguma coisa do tipo, o que já era muito difícil, ele investia quando eu estava com o povo de Deus. Eu nunca participei, eu não estou falando que isso é errado e nem que eu sou contra, não estou falando, de uma excursão. Todos os lugares que eu fui, foi com o povo da igreja. Todos os lugares. Eu nunca fiz uma excursão, nem na minha adolescência, nem na minha juventude, e muito menos depois, com um grupo de pessoas aí qualquer, que se reúne. Eu não tenho nada contra isso, tá? E se você já foi, beleza, não tem problema. Eu só estou dizendo para você que eu nunca fui, sabe por quê? Porque o meu dinheirinho, o pouquinho de dinheirinho que tinha, que dava para ser investido na minha vida, era quando os jovens da igreja iam fazer um intercâmbio para ir para outra cidade, ou quando os jovens da igreja iam para a praia juntos, lá eu estava. O dinheiro era investido ali. É como se o meu pai e a minha mãe soubessem de cor que eu devia estar junto com os que de coração puro invocam o Senhor. E eles fizeram isso. Então, querido, saiba escolher o que você quer. Quem vai fazer a sua vida é você.
Não é o seu pai nem a sua mãe. Saiba escolher o que você quer. Hoje todo mundo que está aqui, que tem de 15 a 25 anos, de 15 a 30 anos, tem um amigo na sarjeta. Tem um amigo no mundo das drogas. Tem um amigo que não deu em nada na vida. Eu vou perguntar para você, é isso que você quer? É isso? Se é isso que você quer, vai. Eu vou dizer, você vai quebrar a cara, vai se dar mal. Quem sabe um dia você volte para Jesus. Mas se não é isso que você quer, viva aqui dentro. Eu sou a prova viva de que viver aqui dentro dá certo. E quando eu digo aqui dentro, eu estou dizendo dentro do reino de Deus, dentro da casa do Senhor, não importa o lugar onde ela estava. Porque quem direcionou minha vida foi uma igrejinha de interior, lá no interior do Paraná. Não era uma igreja grande, era uma igreja pequena, do tamanho da nossa. Mas foi uma igreja que me deu o suficiente para eu ser quem eu sou hoje. E para eu estar onde eu estou hoje. É você quem escolhe, não são seus pais. É você que escolhe. Então, querido, escolha o que você quer na vida. Quarto ponto, saiba escolher com quem você anda. Porque se você sabe escolher quem você quer ser, ou o que você quer ser, você vai começar a fazer uma coisa que todo jovem adolescente precisa abrir o olho para fazer. Saiba com quem você anda. Porque no grupo em que você estiver andando, o seu destino estará no destino daquele grupo. A Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 até os 5. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. Afaste-se também deles. Todos os adjetivos ali, todas as qualidades ruins, elas se resumem em indivíduos que não têm o Senhor no coração. A Bíblia diz, sem sombra de dúvida, afaste-se desse tipo de gente. Se você é uma pessoa que passa o tempo aqui na igreja, você é um adolescente, um jovem que passa o tempo aqui na igreja, só 2 ou 3 horas por semana, e o restante da semana, você está convivendo com gente deste naipe, eu vou dizer para você, a possibilidade de dar errado é grande. A possibilidade de você não ser quem você sonhou é grande. Porque eu não conheço uma pessoa neste mundo, uma só, que era adolescente, que era limpo, que era tranquilo, e virou um drogado, e virou um perdido na vida, que quando era adolescente disse para ele mesmo, eu vou ser um drogado, eu vou ser um bêbado, eu vou ser um perdido na vida, eu não vou dar em nada, eu não quero dar em nada nessa vida, não quero. Eu não conheço gente assim. Eu conheço gente, adolescente, cheia de boas intenções no coração. Eu conheço pessoas que vão dizer assim, um dia eu vou ser um vitorioso, um dia eu vou ser um vencedor, um dia eu vou ter família, um dia eu vou ter dinheiro, um dia eu vou ter uma faculdade, um dia eu vou ser um trabalhador digno, um dia eu vou ser alguma coisa. Esse é o estereótipo normal das pessoas. Ninguém diz, eu vou ser um fracassado. Ninguém diz. O fracasso começa com quem você anda. E o fracasso começa com quem você anda na idade de vocês. Principalmente se você é adolescente. Dá uma olhadinha, se você já é jovem, começa a perceber quem são as pessoas que você anda. Quem são elas? Porque certamente, lá no futuro, você pode se arrepender amargamente
Porque escolheu as pessoas erradas para conviver. Escolheu as pessoas erradas para seguir. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Pois é, você pode até hoje ainda ser uma boa pessoa, mas dependendo com quem você anda, o seu destino vai ser trágico. Aliás, isso não é só para jovem, não é só para adolescente, isso é para adulto também. Porque tem muito adulto também, que hoje ainda, mesmo sendo cristão, ainda as amizades desta pessoa, as amizades dessas pessoas, elas têm muito mais essas qualidades por aí, do que as qualidades de homens e mulheres de Deus. Escolha, saiba escolher, é você que manda na sua vida. Tem um ditado interessante dos embaixadores do rei, que é um trabalho que os batistas faziam com crianças de pré-adolescentes, que dizia mais ou menos assim: é mais fácil você construir um homem ou construir uma criança do que depois você ter que reformar um homem. É mais fácil. É mais fácil você, desde pequeno, ser balizado num caminho, do que depois de grande, de adulto, querer refazer sua vida. Sabe por quê? É aquela máxima aí dos pais mais antigos, que diziam que pepino se entorta quando é pequeno. Porque depois de grande, se você for desentortar o pepino, o que acontece? Ele quebra. Então você tem que arrumar um jeito ali, de que quando é pequeno, fazer a coisa certa, porque depois de grande, é sempre mais difícil. Quebrar é mais doído, é mais doloroso. Portanto, escolha com quem você anda, porque essas pessoas vão te levar para algum lugar. Com quem você está andando, você vai para algum lugar. O apóstolo Paulo vai continuar dando outros recadinhos. Não se iluda, porque a vida é dura. Pois é, a gente olha, o pastor está falando que aqui na igreja é uma beleza, que aqui não vai dar nada errado. Olha para ele ficou aqui desde pequeno e está tudo certo. Olha para os outros irmãos aí, todo mundo feliz, com família, uma bênção. Mas eu vou dizer para você, não se iluda, porque a vida é dura. Mesmo dentro do reino de Deus, a vida é dura. Mesmo dentro da igreja, a vida é dura. Você não vai atingir seus objetivos, porque pode ser que no meio do percurso você vai desanimar. Eu digo isso de cadeira, porque chegou um momento na minha história de vida que eu também quis desembarcar da igreja. Eu vou dizer para você, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu acho que eu amanheci um dia meio da pá virada, e eu comecei a olhar ao redor, comecei a falar assim, eu acho que esse povo não gosta de mim. Eu estou aqui e ninguém conversa comigo, ninguém me dá valor nesse lugar. Sabe, você sabe muito bem, né? Você que é adolescente, você sabe muito bem o que eu estou falando. A gente de repente acorda um dia e a gente acha que o mundo inteiro conspira contra a gente. E aí eu também tive um momento na minha vida que eu disse assim, quer saber, eu acho que aqui não é meu lugar, eu não gosto desse lugar, eu acho que eu não estou gostando muito dessas pessoas, e isso e tal. Eu quero dizer para você que graças a Deus, que Deus acabou tirando isso do meu coração. Nem sei como que chegou, e também não sei como que Deus tirou. Eu só sei de uma coisa, isso já aconteceu comigo. Porque mesmo dentro do reino de Deus, a vida não é mole não. Não se iluda, a vida é dura. O Paulo, ele aconselhando Timóteo, ele vai falar um negócio interessante. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, 14 e 15, fala assim, Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Paulo dá nome e sobrenome do indivíduo, para que Timóteo não se confundisse. Porque antigamente, as pessoas eram conhecidas, ou pela família, ou pelo trabalho. E Paulo fala para ele, eu quero dizer para você, cuidado com o fulano. O fulano é esse aqui, Alexandre, o latoeiro.
talvez em algumas Bíblias mais antigas aí, o latoeiro, aquele que trabalha com cobre, sabe? Eu estou te dando o endereço dele, endereço. Timóteo, cuidado com esse cara, porque esse cara não é boa gente. Deixa que Deus vai retribuir para ele o que ele precisa. Previna-se, Timóteo, previna-se, porque se ele é uma pessoa desse tipo comigo, e se foi comigo, Timóteo, certamente o será com você, porque Paulo está saindo da igreja, se é que eu posso assim dizer, como pastor da igreja, está deixando Timóteo como pastor da igreja, e deixa as claras para Timóteo, quem é quem, e ele fala, cuidado aqui, porque aqui é entre ele e Deus, mas você se previna, porque não fique pensando que a vida no reino de Deus é um Alice no País das Maravilhas, que a vida é cor-de-rosa. Não. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Espera aí, vamos pensar um pouquinho. As palavras de Paulo. O que eram as palavras de Paulo? Hoje eu estou abrindo a Bíblia aqui para você, e eu estou pegando as palavras de quem? De Paulo. As palavras de Paulo já eram naquela época, já eram, irmãos, as palavras de Deus. As palavras de Deus. No entanto, Alexandre o latoeiro, Alexandre o ferreiro, seja lá como você queira chamar, ele se opôs às palavras de Paulo. Então ele se opôs às palavras de Deus. Então, meu querido, não se iluda. Dentro da igreja também pode haver pessoas que vão tirar a sua paz, tirar o seu sossego, trazer-lhe oposição, trazer dificuldade para você. Porque a vida aqui não é uma vida cor-de-rosa. Ouça as palavras de Paulo e se previna também. Seja uma pessoa esperta, porque tem muitos de nós. Eu já conheci a trajetória de várias pessoas. Muitas pessoas, na hora que tem uma dificuldade na igreja, porque outra pessoa fez alguma coisa errada, essas pessoas abandonam o reino. Tipo, eu vi lá o fulano de tal, que é da igreja, fazendo isso ou aquilo errado. Agora eu não vou mais nessa igreja, porque o indivíduo lá faz a coisa errada. Olha, deixa ele viver a vida dele, se ele errou, Deus vai retribuir a ele. Você se previna, meu querido. Saiba que vai existir gente que está no reino, mas não é do reino. Que está aqui, mas não é daqui. Que vive conosco, mas na verdade não faz parte do povo de Deus. E talvez estão aqui exatamente porque o inimigo sabe muito bem que eles precisam ficar aqui para atazanar o povo de Deus. Então, se previna. Não seja iludido pensando que aqui, porque é reino de Deus, é tudo bonitinho. Sexto conselho. Conheça bem a palavra de Deus, eu já falei um pouco sobre isso, vou me deter de uma forma muito curta. 2 Timóteo 2,15 diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E aí eu vou falar de uma forma bem clara e direta para os jovens e adolescentes. Os jovens e adolescentes hoje sabem quase nada da Bíblia. Eu só não vou falar nada para vocês não jogar pedra, mas sabem quase nada da Bíblia. Quase nada. Talvez seja um pouco de falha da própria igreja, talvez seja, mas eu acho que a culpa maior está dentro da própria casa, num primeiro lugar, e num segundo lugar, dentro da igreja. Mas ainda antes da própria casa, a culpa está na falta do desejo de você, adolescente, de você, jovem, em buscar a palavra de Deus e conversar com o Senhor, ouvindo a voz dele através da palavra. O povo brasileiro, e aqui todo mundo vai concordar comigo, nós já temos uma preguiça natural de ler. É ou não é? É ou não é? Ah, que bom, pensei que era só eu que tinha. Nós temos uma preguiça natural de ler, certo? Então, para nós é um desespero ter que ler.
não é a Bíblia só, qualquer coisa. Os professores aí que vão fazer coro comigo, porque os alunos não leem. Eu fiz uma faculdade de economia antes de fazer teologia. Eu fiz uma faculdade de economia sem ler o Karl Marx. Eu me formei, eu sou bacharel em ciências econômicas. Eu nunca li O Capital, do Karl Marx. Isso para um economista, isso arrepia o cara. Isso fala assim, que é isso? Você é louco. É como ser pastor e não ler a Bíblia. É mais ou menos assim. Graças a Deus que quando o Senhor me chamou para eu ir para o ministério, aí eu mudei de vida, no sentido de querer ler, e aí eu caí em cima da leitura como nunca na minha vida. Como nunca. E eu digo para você, eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa melhor depois que eu resolvi ler. Eu sou um pastor melhor depois que eu caí em cima das Escrituras com vontade. Depois que eu caí em cima dos livros que falavam de Deus com vontade. Eu sou uma pessoa melhor. Então, meu querido, você precisa conhecer a palavra. Não dá para você só conhecer nesse pouco tempo que eu passo com você aqui de trazer informações. E hoje a gente está tão preguiçoso, mano, tão preguiçoso, que você ainda olha assim e fala assim, graças a Deus que o pastor coloca os versículos lá. Graças a Deus, porque daí agora eu não preciso nem trazer minha Bíblia mais da igreja, que já está tudo bonitinho, arrumadinho. E hoje você não tem mais uma Bíblia na mão com as coisas grifadas ali. Por quê? Porque o negócio está muito fácil, está muito simples. Agora a Bíblia está no celular. E aí você pega o celular e você diz que você tem a Bíblia no celular, mas você não olha para aquela Bíblia no celular nem a pau. Você olha o WhatsApp, você fica no Facebook, você fica olhando tudo, mas você não lê a Bíblia que está no seu celular. É ou não é? Eu ia pedir para o pessoal levantar a mão, porque hoje o nosso culto é jovem. Mas eu não vou pedir. Procure apresentar-se a Deus aprovado, que maneje bem a palavra do Senhor. Eu vou dizer um negócio para você. Já imaginou amanhã cedo, você vai para a aula, você que é jovem e adolescente, você está estudando ainda. Aí amanhã cedo chega uma pessoa na sua classe, e chega lá meio cheio de problema, encosta em você. Sabe por que ele vai encostar em você? Porque ele sabe que você é crente. Aí ele encosta em você e fala assim, cara, eu estou precisando de umas palavras de Deus para mim. Olha, eu sei que você é crente, eu sei que você lê a Bíblia. Aí você fala, ai meu Deus. E aí ele vai emendar, falar assim, você não pode me ajudar um pouco? Diga aí alguma coisa que está escrito na Bíblia para ajudar no meu problema, que eu estou com um problema com os meus pais, está acontecendo isso na minha vida, assim, assim, assado. Eu sei que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, porque as pessoas falam por aí. Eu já ouvi pastor pregar esse negócio, fala alguma coisa da Bíblia para mim. Cri, 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 cri. E aí você dá aquele tilt em você, e você fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou alguma coisa do gênero, porque você não sabe a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você é um jovem ou um adolescente que faz jus a ser um cidadão do reino dos céus, você precisa conhecer a palavra. Isso aí não é só para jovem não, né? Tem os adultos hoje que estão folgando comigo, porque eles estão olhando assim, falando assim, ainda bem que negócio não é comigo hoje. Mas é com você também, meu amigo. A gente precisa conhecer melhor a palavra. Tá? Não folga não. Mais um aqui. Esteja disposto a sofrer pelo Evangelho. 2 Timóteo 1:8, e é o ponto número 7, diz assim, ó, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, porque sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. São duas coisas aqui que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim, ó, não se envergonhe, primeiro, de testemunhar do Senhor, e depois, e nem de mim.
Eu vou explicar para você. Por que que Paulo escreve dessa forma, dizendo: não se envergonhe, Timóteo, de testemunhar do Senhor, e não se envergonhe de mim. Sabe por quê? Sabe onde Paulo estava nesse momento aí? Sabe onde ele estava? Na cadeia. Ele estava preso. Aí vamos transformar esse negócio nos dias de hoje. Tá ok? Aí amanhã, não, hoje à noite entra um policial ali na porta, mete o pé na porta e falou assim: ó, foi baixado um decreto que a partir de hoje não tem mais esse negócio de pastor, não tem mais esse negócio de religião aqui no Brasil, e nós vamos prender todos os pastores. Pronto. Aí chega, vai o coitado aqui, vai para a cadeia. Certo? Aí eu vou sozinho, né? Claro que eu vou sozinho. Eu já falo assim, ó, o Dorival também é pastor, o Eduardo também é pastor, o Eli também é pastor, e eu vou dando os nomes. Falo assim, eu vou ter amigo lá. Tá. Aí, amanhã eu estou na cadeia, meu irmão. Meus amiguinhos. Amanhã eu estou na cadeia. E aí o que vai acontecer? A notícia vai estampar o jornal. Pastores são presos, a lista dos pastores. Fulano, Silvio Arnold Rins. E aí você, porque você é crente, não é? Aí, lá na aula, qual é o assunto da aula? Foi preso todos os pastores da cidade. E aí alguém olha para você e fala assim: seu pastor também foi nessa? Aí o que você vai fazer? Pastor? Não, minha igreja está sem pastor. Não, ó. Eu vou ser amigo de um detento? Eu vou ser amigo de alguém que está engaiolado, enjaulado? Eu não vou pagar esse mico. Se tem coisa que jovem não gosta na vida, é de pagar mico. E aí, é por isso que Paulo olha para Timóteo e fala assim: não se envergonhe, sofra pelo testemunho do Evangelho, ou seja, sofra para pregar o Evangelho, e sofra, meu amigo, não se envergonhe de mim, não. Eu estou aqui na cadeia, mas você sabe muito bem por que eu estou aqui na cadeia. Eu sei que ninguém quer ter um amigo preso, Timóteo. Eu sei, mas não se envergonhe de mim. Não se envergonhe de mim. De repente a gente pode ser muito chegado, e se acontece uma tragédia dessa, você pode dar um passo para trás e falar assim: ó, não, eu já fui naquela igreja lá já, não, mas ó, eu não era de lá não, o pastor foi preso, ele tinha uma cara meio de bandido mesmo, não sei não, se ele não estava de repente roubando a igreja lá, não sei, eu sei que de repente, dar um passinho para trás é meio fácil. Por isso o apóstolo Paulo fala para ele assim: não se envergonhe, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim. Eu vou dizer uma coisa para você que é jovem. Ser jovem, adolescente, na igreja, hoje, nos dias de hoje, no ano 2018, é sofrimento certo. Sofrimento. Se você quer ser crente de verdade, você vai pagar mico. Você vai pagar mico. Não tem como não acontecer. Você vai pagar mico. Se você quiser ser fiel a Deus, os seus amigos, aqueles que você julga ser os seus amigos, eles vão olhar na sua cara e eles vão rir de você por algumas situações. Pobre de você que enfrentou a mesma dificuldade que muitos jovens aí da geração passada. Muitos que chegaram na escola e num determinado momento de coragem, de repente disse assim: ó, eu sou virgem. Para quê? Porque daquele dia em diante, você vai ser a chacota. Daquele dia em diante você vai passar a sofrer. Porque as pessoas vão olhar para você como um ET, como um alienígena. Eu sou honesto. Você é um idiota, isso que você é. Você não é honesto, você é um idiota. Porque todo mundo faz isso hoje. Se você é crente, e se você toma uma postura de ser um filho de Deus puro,
você vai sofrer. Porque não teve um homem ou uma mulher na Bíblia que foi referência que não sofreu. Por que você não sofreria? Todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus sofreram. Sofreram, queridos, por causa disso. Você hoje, mais do que nunca, foi muito mais fácil ser adolescente na minha vez de ser adolescente do que na sua. Muito mais. Não tinha o bullying em algumas áreas da vida que hoje eu sei que tem. Lá dentro da sua escola, na sua classe de faculdade, principalmente na faculdade. Você é jovem, está na faculdade, se você é crente, você é o idiota da sala. Eles podem não falar isso para você de uma maneira escancarada, mas é isso que eles pensam de você, que você é um idiota. E eu digo para você, continue sendo um idiota. Continue, porque no final dessa jornada, nós vamos ver quem são os verdadeiros idiotas. No final da estrada. Hoje não dá para provar, porque o mundo não consegue enxergar as coisas que a gente enxerga. O apóstolo Paulo diz que a humanidade está cega, e ele não falou isso por acaso. Eles estão cegos, e como cegos nos chamam de idiotas. Mas um dia, alguém vai tirar as vendas dos olhos. Ou vai ser o próprio Deus, ou vai ser o próprio Satanás, que talvez vai fazer questão de falar, te enganei. Vem ver onde você foi parar. Um dia, a humanidade vai conseguir enxergar que nós não somos tão idiotas assim. Jesus, ele disse o seguinte, presta atenção nesse versículo, que é da boca de Cristo para nós. É um resumo de Mateus 10, 32 a 39, é um resumo. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Você crê nesse negócio? Eu passei a minha vida crendo nesse negócio. E eu estou aqui ainda hoje, crendo nesse negócio. De que aparentemente eu estou perdendo a minha vida. Aparentemente porque eu não estou fazendo as coisas que eles dizem que eu preciso fazer para ser feliz. Aparentemente, eu estou perdendo minha vida. Na certeza e na esperança que eu vou encontrar de verdade a minha vida, o meu prazer, de uma forma sensacional, de uma forma muito melhor do que eu posso imaginar, porque é isso que a Bíblia diz acerca da vida que nós vamos ter ainda. Que eu não posso nem sequer imaginar a beleza que vai ser o que eu vou ganhar de Deus depois. Não essas coisas que hoje o mundo oferece dizendo, é isso aqui que é bom. É sexo que é bom. É bebida que é bom. É droga que é bom. É farra que é bom. É isso, é aquilo. Eu quero crer que Deus tem muito mais para mim. Não só hoje, quanto no dia em que Ele tiver. Um dia que Ele me levar, um dia que eu estiver com Ele. Eu tenho plena convicção que vai ser melhor. E por último, e aí eu encerro minha palavra para você em nome de Jesus. Último conselho. Fale de Jesus. Pois é, você que é jovem e adolescente, fale de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Se você é jovem, se você é adolescente, não fica pensando que essa tarefa não é sua. Porque a gente tem uma tendência natural, quando a gente é jovem e adolescente, de que a tarefa de pregar o Evangelho é dos adultos. Eles que já são maduros, eles que já sabem bastante da Bíblia. A gente tem a perspectiva meio errada, pensando assim,
São eles os responsáveis, não somos nós. Eu vou dizer para você, essa palavra foi do apóstolo Paulo para Timóteo, que embora fosse um jovem pastor, e ele estava ali dizendo para aquele jovem pastor, pregue a palavra, ele não deixava de ser jovem. Apesar de ser pastor, não deixava de ser jovem. Então eu digo para vocês hoje, preguem a palavra, falem de Jesus para as pessoas. Sabe por quê? Porque a sua geração, não somos nós, os cansados, como eu disse no começo, que vamos alcançar. Quem vai alcançar a sua geração é você. Eu não sei nem falar do jeito que a tua galera entende. Se eu chegar lá no meio, né, eu não vou nem saber me comportar como um deles, para conversar com eles no nível deles, de um jeito que eles entendam, porque eu já estou passado. Quem vai falar de Jesus para a tua geração é você. Assim como você tem muito mais vigor do que os cansados, que eu falei no começo, que a Bíblia diz assim, que vocês são fortes. Ela não estava errada. Nós somos fracos. Isso não isenta a gente de fazer. Os adultos aí, o pessoalzinho mais velho que se identificou quando eu falei dos fracos. Nós somos fracos. Isso não nos isenta de fazer. Mas vocês têm muito mais gás para fazer o negócio que a gente. É verdade. Fisicamente, isto é verdade. Quem já passou dos 40 sabe do que eu estou falando. A gente é um bando de cansado. E Deus conta com vocês. Então pregue a palavra. Fale para quem está perto de você. Conte a sua história de vida. Diga o que Jesus é para você. Conta como que a tua vida mudou, se a tua vida mudou. Se você deu uma guinada geral, diga como mudou. Se você vive no reino de Deus desde que você era criança, diga para essas pessoas como é bom viver aqui dentro. Diga como é legal as pessoas que envolvem você. Diga como esse ambiente é um ambiente prazeroso. Sabe por quê? Porque o povo lá fora olha para cá e pensa que aqui tem um monte de gente que não se diverte, que não sorri, que não tem alegria na vida, que não sabe viver essa vida. Gente, nós somos o único povo na face da terra que não precisa beber para ser feliz. Nós somos os únicos. Lá fora, as pessoas, se quiserem dar uma gargalhada, eles têm que tomar umas 2 ou 3. Porque normal, eles não conseguem. E a gente, eu vivo na igreja desde 6 anos. Se tem um povo feliz nesse mundo, somos nós. Diga para eles que nós somos felizes. Diga para eles que nós somos de bem com a vida. Diga para eles que apesar deles pensarem que nós não sentimos falta do pecado. Diga para eles que para nós pecado é pecado, e pecado é algo que não desagrada só o Senhor, não. É pecado que tira de mim a felicidade. Tira de mim, do ser humano. Diga para eles, porque eles não sabem disso. Quem vai dizer para a tua galera? Quem? Você. Não sou eu, porque eu nem vou estar lá amanhã. É você que vai estar lá. Recados de Deus para o seu coração. Recados e conselhos bíblicos. Tenha um referencial para seguir, juventude. Seja digno você também de ser imitado. Saiba escolher o que você quer. Porque quem manda na sua vida é você. Saiba escolher com quem você anda. Não se iluda, porque a vida é dura. Conheça bem a palavra de Deus. Esteja disposto a sofrer pelo Evangelho. Porque você vai sofrer. E fale de Jesus para as pessoas. Deus está esperando isso dos jovens e adolescentes do reino de Deus. Amém? Que Deus nos dê a graça para não só entendermos isso, mas vivenciarmos esses conselhos, porque, como eu disse, não são conselhos só para a juventude, mas são para todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração. E eu queria, em nome de Jesus, orar por você que tem menos de 25 anos de idade. Você tem menos de 25 anos de idade? Vem para cá. Eu quero fazer uma oração agora e pedir pela sua vida. Tem gente aí que deu uma vontade de levantar. Vem para cá. Eu quero orar por você.
Vem para cá. Fica de frente pro pessoal aqui, ó. Isso. Vem para cá. Tem gente aí que está se matando porque tem 26. Tem 26, tá olhando para mim e você com aquela cara. Eu vou te fuzilar, porque eu também sou jovem. Tenho 26 anos. Ó, você que tem 26 anos, tudo bem, eu também acho que você é jovem, tá? Mas eu escolhi aleatoriamente 25 para orar por eles. E pedir para você, né, orar por eles também. Aqui tem um monte de gente que precisa de referencial. Tem gente aqui na frente que não tem pai e mãe que sejam referenciais. Precisam de você, igreja. Dá uma olhadinha com calma nisso. A igreja está entrando num processo de discipulado via PGM. Via PGM. Eles estão nos PGMs. E nós estamos dizendo, e vamos entrar de cabeça nesse negócio, que todas as pessoas que precisam serão discipuladas na igreja. Eis aqui um monte de possibilidades. Alguns deles já foram discipulados. O caso da Iduane, né, da Micaela que está sendo discipulada. Mas a outra grande maioria ainda não foi. E eles precisam de alguém. Eles precisam de alguém. Quem sabe você não vai chegar na Cíntia, falar: Cíntia, por intermédio do PGM, eu quero ser um referencial positivo na vida de alguém. Diga para mim quem está precisando, porque nós vamos encostar você, nenhum desses jovens, nenhum desses adolescentes, para você ser um referencial bíblico na vida dele, e trabalhar com ele aí, ó, 2 meses. Não vai passar de 3 meses, não vai passar. E você passar uma apostila com eles, dando coisas básicas, fundamentos da fé cristã para esses jovens e adolescentes que eles precisam de você. Nós vamos fazer isso. E se você é novo na fé e precisa disso, frequente um pequeno grupo multiplicador da igreja e diga lá: eu também quero esse negócio. A igreja vai fazer isso por você. Nós vamos colocar alguém do seu lado para caminhar com você, explicar a Bíblia para você, as coisas básicas da Bíblia. E você vai entrar num estágio, num processo de conhecimento que vai começar lá e depois ele vai perdurando aí na igreja, nas outras formas que nós temos de abençoar você, tá? Eu queria orar então pelos nossos jovens. Vamos orar. Senhor, eu quero te louvar pela possibilidade que o Senhor tem nos dado de termos aqui no dia de hoje tanta gente jovem. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor quem os colocou aqui, é o Senhor quem está sustentando e segurando eles aqui dentro. Eu louvo o Senhor porque o Senhor tem feito isso. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor os proteja, Senhor, desse mundo tenebroso. Porque eu sei muito bem o que é viver lá fora, e eu sei de todos os atrativos, Senhor, que circundam a vida de cada um deles. Eu sei de todas as propostas satânicas que chegam no coraçãozinho deles todos os dias. E eu peço em nome de Jesus, proteja, Senhor, proteja o teu povo jovem e adolescente desta igreja. Não permita que eles venham a cair, não permita que eles venham, Senhor, a ter dor e sofrimento na vida deles. Cuida deles, ampara eles em nome de Jesus. Peço a tua bênção, peço o teu carinho, a tua proteção e o teu cuidado sobre a vida deles, no nome e por amor do teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Pode sentar. Deus abençoe vocês.